Depois, uma ótima palestra aí, o seu Regis, ciclo completo e intensivo, né, numa área onde se paga 25 sacos de soja, né, então são áreas top do Rio Grande do Sul. Então aqui a ideia é trazer um pouquinho para outro tipo de realidade, uma recria semi-intensiva ou semi-extensiva, né? Porque só extensiva, intensiva e semi-intensiva fica um pouco quarteado. Então seria aqui uma recria semi-extensiva barra intensiva. Nós vamos trabalhar de duas formas, olhar as duas faces, que é como a gente toma a decisão para a gente projetar os próximos anos. O que é? A primeira face é o ciclo pecuário. Então, bom, que preço nós vamos comprar esse animal e que preço provavelmente nós vamos vender esse animal? Muda totalmente de acordo, dentro de 6 anos, 5, 6 anos, a forma e a intensidade que a gente tem que trabalhar para principalmente minimizar os riscos e potencializar os ganhos de cada ano. Então essa é um pouquinho a ideia. Então, indo primeiro o ciclo pecuário e depois nós vimos que é o que a gente gosta mais, que é a parte produtiva, onde a gente vai focar no ganho de peso e custo por quilo produzido para tentar aumentar a nossa margem de cada ano. Falando então um pouquinho da nossa história, assim como o seu Regis tinha um condomínio ali, se não me engano, com 3 pessoas, né, seu Regis? Seu condomínio. Nós temos hoje, até um pouquinho para frente aqui, um condomínio um pouquinho maior, que hoje a gente trabalha, nós somos também pecuaristas e arroz, né? A gente trabalha no sistema carreteiro, arroz e carne, e nosso condomínio hoje são 47 pessoas. Começou com nossos avós, primeira geração, depois nossos tios e tia, e nosso pai, que com as esposas passaram para 14, né, somando com o vô e com a avó 16. E isso aqui é antiga, essa foto, né? Hoje nós somos 21, nós, eu e o Pedro, que vai ser o próximo palestrante, meu irmão. Passamos, hoje somos 21, né? E acho que ficou nisso, né? Porque os filhos já estão um pouquinho avançados da idade, de 70, 50 e poucos anos, acho que pararam. E vindo aí a 4ª geração. Então eu e o Pedro, nós somos a 3ª geração dessa família, dos quais é a nossa primeira escola, aqui que a gente começou a aprender a trabalhar e com um volume significativo de pessoas, né? A gente entendeu, até hoje estamos juntos. Nós trabalhamos em torno de 6 mil hectares no Brasil e 6 mil na Argentina. Isso da nossa família, fora a consultoria. Então, falando um pouquinho da nossa história, um pouquinho mais do lado profissional, que não deixa de ser pessoal. O Pedro, então, ele é mais velho que eu, 2 anos mais velho que eu. Ele fez veterinária na UBRA, em Canoas. E um pouquinho depois eu entrei na veterinária na URGS, lá em Porto Alegre. E quando nós estudávamos lá, a gente passava as férias nas fazendas e sempre com muito contato. E o Pedro já começou a formar de que forma eu vou ajudar a pecuária da família. E lá começou o método PRM, que é à distância a gente conseguir. E na época não tinha WhatsApp, né? Não tinha celular. Nosso pai é médico, foi uma novidade lá quando pegou o tijolar lá, era todos bonitinhos para ver o que é.
Então era um pouquinho mais difícil ainda de fazer as coisas acontecer com a distância. Então deixava tudo escrito o que teria que fazer. E além disso, teria que convencer nossos 3 tios que são mais do dia a dia das fazendas. Convencer eles com o número, né? Não tem outra forma. Gurizada, até hoje a gente tem que convencer com números. Então, como o seu Regis falou, aqui eu acho que vai ser uma apresentação de gringo, em cima de número, e um pouquinho menos de emoção. Então, a gente atingiu... bom, aí o Pedro fez mestrado, doutorado lá com o professor Júlio Barcelos na URGS. Eu me formei em 2012 e fui residir nas fazendas da Argentina. Fiquei 2 anos morando lá. Quando eu vi que ajeitou a coisa, que dava para fazer de longe, a gente montamos a consultoria em 2014, porque começou até a chegar demandas. O Pedro já dava consultoria desde Porto Alegre, na região do litoral, e também já atendia as nossas fazendas aqui no Brasil. Então, de lá para cá, 2014, um pouquinho disso tudo que a gente vai conversar aqui são baseados nessa nossa história. Claro, além da nossa escola familiar, essa parte de consultoria. Nós já passamos por 50 fazendas. Esse número são de fazendas que a gente ficou no mínimo 2 anos de projeto. Esse número, isso aqui é do ano passado, esse número aqui hoje já está mais perto do folderzinho que tem ali na frente. Está mais perto de 180 mil bovinos manejados, também são bovinos estáticos, não são aqueles que compram e vendem quanto os dois, não, são os bovinos estáticos na fazenda. E a área atendida também, esse aqui está perto de 190 mil hectares, que a gente já passou. Então tem, apesar de nós sermos jovens, a gente andou bastante, desde o Paraguai, Argentina, que atuamos ainda, e Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Mas a grande parte dos números aqui são Rio Grande do Sul. Aqui um pouquinho, a gente também, além de ter a consultoria, nós temos um curso online. Esse aqui é na nossa fazenda de Manuel Viana, aonde acho que conta um pouquinho mais de como a gente vivencia a nossa consultoria. Aqui é meu pai e minha mãe assistindo a aula de finalização lá na nossa fazenda, onde a gente discorre todos os números ou técnicos e financeiros da nossa propriedade. Então o pai e a mãe ali olhando. Aqui eu dando auxílios, o nosso primo, outra prima e esses clientes que fizeram o curso, que foram lá em Manuel Viana. E a gurizadinha aqui, esse aqui é o filho do Pedro, e esse aqui são sobrinhos e primos que estão chegando aí já estão pegando no sangue e no coração aí um pouco da nossa atividade. Aqui eles bem focados. E claro, uma outra escola muito importante que nos ensina muito são os nossos colaboradores, né, capatazes, peões, que nos trazem uma bagagem muito interessante, que nos ajudam muito no nosso dia a dia e desde nos ajudaram a nos criar também. Então nós falamos que vamos passar pelo ciclo pecuário, né? Então, para que ele serve? Para a gente estudar os últimos anos, como foram, para a gente tentar ter uma certa previsibilidade, para ver principalmente, como a gente falou antes, riscos e potenciais valorizações, para a gente aproveitar esses momentos e botar mais dinheiro para dentro nos momentos bons. Tá? Então, esse aqui é o histórico que nós temos de propriedades com que engorda semi-intensiva. O que é semi-intensiva? Eles compram terneiro, passam pela pastagem de inverno, com todos os seus custos, né? Adubo, diesel, ureia, semente, mão de obra, inclusive juros dos financiamentos bancários, estão tudo embutido aqui. 100% dos custos, investimentos,
e custos fixos também. Então, de 2019 até o ano passado, esses ciclos, 2019 e 20, que vai ser parecido com o ano que vem, em termos de potencial, não de números em si. Então, 2019 e 20 foi baixo, os 2 anos muito bons da Recreio Engorda, 20 e 21, 21 e 22, e aqui já começou riscos com relação ao ágio, né? O que é o ágio? É o preço que o Zé falou bastante antes ali, que ele comprava as vacas Zebu a 115 e vendeu a 7,62. Então esse ele tem um deságio, ele comprou mais barato do que vendeu. Aqui nós estamos falando de ágio. A gente compra o terneiro a R$10, vai vender o boi gordo a 9,50. Então a gente tem um ágio de 50 centavos. Isso é um custo que a gente tem que pagar ele ao longo da produção. Então esses anos aqui são anos que tem deságio. Aqui são anos que normalmente ficam com um pequeno ágio. E aqui a probabilidade de ter grandes ágios, a probabilidade é grande. Então, quem faz recria tem que ficar com o farol ligado aqui nesse ano 22, 23 em amarelo e 23, 24 vermelho, porque o risco ele é alto. Mais um, por favor. Então, aqui já fazendo uma previsão para a gente já ficar de olho aberto e se organizar nos próximos 5 anos. Né? Então, a gente vê aqui que os resultados são um pouquinho maiores do que a gente teve, por quê? Porque constantemente tem valorização do preço do boi gordo e é natural que também as margens vão subindo. Então, é uma previsão, a gente tem que se preparar para essa previsão. Pode passar, por favor. Aqui eu tinha fatiado ele para ficar melhor ir vendo aos poucos, né, porque é uma tabela pesada, mas vamos explicar aqui ponto a ponto. Aqui em cima são os anos. O ciclo pecuário, a gente pegou 2 ciclos. Tá? Esses 2 aqui, 2011 até 2017, 2017 até 23, e aqui de 24 a 25 até 29 uma previsão. Tá? Aqui já aconteceu e aqui a gente vamos estimar prováveis cenários baseado nesses 2 últimos. Então é só como você tem uma tendência de repetição, por isso que é ciclo pecuário, né? Isso aqui está bem consolidado, inclusive no meio acadêmico, tem bastante material falando sobre isso. Então quem duvida do ciclo pecuário é coisa, são os que duvidam que a terra é redonda, né? É algo muito parecido. Então 2011, 12, parecido com 17 e 18, parecido com 23 e 24, que foi o ciclo anterior. Hoje nós estamos no 24 e 25. O que acontece aqui? 2 anos onde aqui é o preço do terneiro comprado em maio. Aqui na segunda linha, o preço do boi vendido no ano seguinte. Esse mesmo animal, vendendo ele com aproximadamente 15 meses, 13 meses. O que acontece? Em 11, 12, o preço do terneiro 3,45. Esse mesmo animal nós vendemos praticamente ao mesmo preço. Então não teve ágio, comprando terneiro, o que é ótimo para a recria. 12 e 13 é a mesma coisa. E como que foi o ciclo próximo, que foi o ciclo anterior, que nós passamos agora, 17 e 18, 18 e 19. Então olha só, pessoal, também 17 e 18 foi algo muito parecido também. Comprou 5,24 e vendeu 5,10. 6, aqui já começou a ter um certo deságio. E olha aqui, pessoal, o que é essa linha aqui? Abate de fêmeas do Brasil. Aqui estava se abatendo pouco. 40% dos abates eram de fêmeas. Olha aqui já é 41%. E olha só o que aconteceu no passado, 23, 24. 43% dos abates eram fêmeas. O que se espera? Desvalorização do boi gordo. Então, comprou o terneiro lá atrás, começaram a bater muitas fêmeas. É normal que esse tenha um baita deságio. Esse é um dos principais motivos que
a atividade está ferida. Né? A recria engorda, ela está muito ferida, tem que ser completa também, porque foi essa quantidade de fêmeas abatidas, e esse ano provavelmente vai ser muito parecido, né? Recorde atrás de recorde, que não deixa o boi gordo subir tanto. Sorte que hoje a demanda também é aquecida também, tanto externa quanto interna. Então vamos olhar para frente aqui, pessoal. O que a gente espera 25, 26, 27, 28, 29 e 30? Que nós, agora em maio de 25, daqui a alguns meses para frente, comprar, isso aqui são números aproximados, tá, pessoal? Vamos pegar isso aqui como verdade absoluta. Então, comprar o terneiro a 10,80 e daqui alguns meses, 9 meses na propriedade, vender ele a quase R$12, 11,65. Então, a gente vai ter, bem provável, no ano que vem, nos seguintes, de a gente ter um peságio. Porque aqui aconteceu, aqui aconteceu. Se a gente for para trás, também aconteceu nos outros ciclos. Então, tá aí. 26, 27, a mesma coisa. Vamos comprar o terneiro a uns R$13, vender esse mesmo animal a uns R$13,70, vender mais caro do que tu comprou ele. O que é a grande dificuldade aqui, nós do dia a dia? Tu vendeu um terneiro a 11,65, aqui no momento da compra, tu tem margem, no momento. Então, algumas vezes tu precisa ir a banco para quê? Bom, eu vou aproveitar isso aqui, porque esses anos aqui são os anos que mais dá dinheiro para a pecuária. E falta caixa. E o cara, então, como é que está faltando caixa se eu quero aumentar e não consigo? Porque tu está tendo esse ágio no momento. Mas, depois que tu vender esse animal, lá no final vai te sobrar mais. Para quê? Aqui que começa a ter o risco, ó, 27, 28, tu vai comprar R$18 e vender a 16, quase R$2 de ágio. Um para frente, por favor. Aí. Então, já começa a ter aqui uns R$2 de ágio, e começa a ficar perigoso. Começa a estreitar a margem ou dar prejuízo. Quem não tem os custos fixos e custos de investimento controlados, esses anos aqui é ano de ferro, é ano de ficar negativo, quase com certeza. Então, e aqui os abates de fêmeas, isso aqui é o que a gente tem que ir acompanhando ano a ano. Esse aqui não fechou ainda, né, que é de 24, 25, e olha só o que aconteceu aqui no ciclo anterior. O abate de fêmeas foi lá para baixo, subiu muito gordo, só que aconteceu logo depois, essas fêmeas vieram para o gancho. E aí que deu tudo que sobe é mais, a tendência é logo voltar para o centro, né? Bom, então a gente viu que é cíclica a história. Tem anos de maior potencial de ganho e anos de menor potencial de ganho. O que a gente faz para se proteger? Tem que aproveitá-los de botar mais gado para dentro, fazer estoque em campo nativo, tentar potencializar agora esses 2, 3 anos que está por vir. Isso que a gente tem que fazer. E os de risco? Lá em 27, 28, em vez de comprar sempre terneiros em maio, é avaliado em comprar animais maiores na saída do inverno. Porque normalmente as fêmeas pegam lá no centro-oeste, quando elas são abatidas, é de fevereiro a junho. Então, se tiver muita oferta de vaca, vai cair o preço ali. E aqui nós também de agosto a setembro, a final do ano, que dá uma avalanche de fêmeas quando tem oferta. Então espera passar esse momento, quando o terneiro vai para 17, 18 reais, e compra, estou falando de recria, né, pessoal? Você completa a história, mas falando de recria, espera esse momento passar. Faz ciclos mais rápidos, ali compra a vaca magra, quem tem campo de verão, bota no verão e vende ela ali em março, que já passou esse risco maior de um grande ágio. Aumentar as parcerias com a agricultura. Normalmente, também esses ciclos pecuários, hoje as commodities estão em baixa, soja está em baixa principalmente. Nesses anos de risco, dá para aumentar um pouquinho arrendamentos, ou quem planta soja, plantar um pouquinho mais de soja e dar uma recordinha no gado. São ideias para minimizar os riscos. Outra coisa também interessante é arrendar para um terceiro. O gordo vai dar o preço lá em cima, então é garantia de dinheiro no bolso e sai do risco. Também isso a gente junta com
com as previsões climáticas para ver qual é o risco que vai dar seca, é a segunda, terceira laninha seguida, então dá uma recuada, faz um terceiro entrar e pagar adiantado, são mecanismos que dá para a gente usar. E, como a gente falou agora há pouquinho, quando a baixa se consolida, que é como a gente está hoje, como o seu Regis falou, está comprando gado de reposição barato. Então aí espera chegar esse momento e tu volta com mais vontade no mercado, porque tu não perdeu dinheiro nesses 2 anos que cruzaram. E aqui, pessoal, trazendo em números, né, ali fica, talvez não fica muito claro em números o que sobra por cabeça em cada ano do ciclo. Aqui, esse ano que a gente está vivendo, 24, 25, a gente espera aí uns R$470 por cabeça de margem, o que representa 14% de rentabilidade no período, e se a gente levar para o ano, 18%. Então, olha aqui, ao longo dos próximos anos, R$700 no ano que vem, em torno de 900, que é o pico de margem, quase 20% no período, e aqui já começa a diminuir, voltar a patamares parecidos com o ano que vem. Porém, olha aqui, começa a aumentar o risco. O que a rentabilidade nos transmite? Risco ou margem. Pode ter aqui, em 2025, praticamente o mesmo resultado, porém, um ano muito mais folgado. Tu investe menos e retira os mesmos R$700. Quando a gente tiver 27, 28, vai ter que investir mais para tirar os R$700. Então é mais arriscado. E aqui, a grande questão, 28, 29, se for um ciclo parecido que nem o anterior que a gente passou, vai ser algo parecido com isso aqui. Se for igual ao ciclo lá 2011, 12, ele vai ser um pouquinho mais tranquilo em termos de queda de preço. Então a gente tem que ir acompanhando para tomar as decisões futuras. E olha aqui a marca, 3%. Quase, praticamente não sobra nada. Então tem que ficar de olho e acompanhando. Aqui os preços que a gente colocou naquelas análises ali. Agora esse ano a gente comprou os terneiros em torno de 10 e vai vender a 9,50. A gente está achando que vai vender melhor que 9,50, mais perto dos 10. Então esse ano ou vai ter 50 centavos de ágio, ou a gente não vai ter ágio esse ano. O ano que vem, R$11, que sobrariam aqueles R$700. O outro ano, R$12,50. Sempre para estimativas de projeções mais efetivas e mais aproximadas, a gente é sempre pessimista. A gente sempre busca ser pessimista nas receitas e otimista e botar um pouquinho para cima os custos. Para sempre, se a gente errar, vai sobrar mais. Então, esse é o nosso intuito. Então, aqui esses anos, se vocês voltarem nos slides anteriores, é para a gente comprar mais barato do que vender. Mas a gente não faz isso, a gente deixa uma gordurinha ali para qualquer eventual clima, algum probleminha ou erro de diagnóstico do ciclo pecuário, a gente tem uma gordurinha. 27, 28, então a gente vai estar comprando o terneiro 2 pila mais caro, e aqui já passa para os R$3,50 de ágio, o que estreita muito nossa margem. Vou passar, por favor. Então, o que a gente fez aqui? Bom, e se a gente aumentar o VDP, será que a gente compensa esse ciclo pecuário? Vocês se lembram que aqui, 28, 29, sobrava R$137, se eu não me engano, 3% de rentabilidade no período. Se nós aumentarmos aqui no inverno, pastagem de inverno, em vez de 900 gramas, 1 kg, e campo nativo requinte, em vez de 500 gramas, 600 gramas, a gente ganha isso, R$150 a mais, 8%. Se o cenário for parecido com esse, aumentar 100 gramas sem aumentar custo, quase impossível, salvo manejo.
Então aqui o risco ele é alto, a gente tem que acompanhar 5 anos também de previsão, é muito longe, né? A gente não vai conseguir acertar, tem que todo ano, mas fica, a gente já começa a conversar sobre isso hoje, que é o que tem que ser feito. Passado. Então a gente vê que muitas vezes a produção, a gente não consegue fazer milagre na produção. O ciclo pecuário, ele acaba sendo o nosso direcionador principal. Depois a gente faz, se esforça, faz o possível para melhorar ele. Mas a gente tem que ter em vista porque, mesmo melhorando o ganho de peso ali, que a gente viu que é muito desafiador fazer aquilo ali, ainda fica metade do desempenho econômico dos outros anos. Então, pessoal, indo já para o campo, né, a gente vendo como que a gente recepciona esses terneiros, o que a gente faz, o que a gente dá para eles no inverno para potencializar os ganhos financeiros e produtivos. E na primavera e verão, quais são as ideias, o que a gente analisa para também aumentar a nossa margem e diminuir os riscos.